Entrevista de Thiago Carpini. E nessa parte ele fala do Bahia e do Clássico Bavi. Veja. O bom do futebol é sempre a oportunidade de dar uma resposta, e nós temos a oportunidade de fazer isso já no primeiro jogo da decisão no domingo. O que passou, passou. Cabe a nós internamente analisarmos, né? Não vou aqui expor tudo que a gente enxergou no jogo de hoje, o que aconteceu e o que não aconteceu, que isso cabe a nós corrigir internamente e seguir no caminho de evolução. Como eu disse, domingo tem uma outra oportunidade de fazermos melhor. É uma derrota que psicologicamente afeta muito, porque é uma competição importante para o decorrer do ano. Não afeta não. Virou Tudo bem. página. Sua opinião, não afeta. Isso, é a minha opinião. É uma derrota que psicologicamente pode mexer com o seu grupo, afetar ou não, mas pode mexer. E aí você já tem uma virada de página num jogo muito grande contra o seu maior rival, contra o maior rival do Vitória na história, para poder voltar ao trilho dos resultados positivos. Como fazer com que essa invencibilidade perdida num jogo tão grande te atrapalhe de virar essa página o mais rápido possível num jogo grande? Não atrapalha. Como eu disse, claro que isso são opiniões, né, eu respeito a sua, mas isso não atrapalha de maneira nenhuma. Era a mesma coisa de eu vir aqui e ficar falando do que nós fizemos ano passado, já passou. Nós não caímos, nós não classificamos, foi em 2024. Aí eu vou falar que uma derrota ela é dura em qualquer situação, seja uma derrota num jogo eliminatório, seja uma derrota num jogo de campeonato baiano, é a derrota. Claro que existem proporções, e essa é uma proporção diferente, mas ela tem o mesmo peso. A dor da derrota ela é igual, e a dor da derrota ela faz parte do processo. A derrota, a vitória, o empate, nós jogamos por esses resultados. Então isso não afeta em nada. Da mesma maneira não afetou quando nós vínhamos ganhando, porque sempre no próximo jogo a gente tinha que dar uma resposta e vencer, e seguir vencendo, tanto é que conseguimos uma invencibilidade de 22 jogos. Se fosse alguma zona de conforto, nós também talvez teríamos usado as muletas das vitórias e não ter performado sempre na partida seguinte. Então, da mesma maneira que as coisas boas aconteceram, e hoje foi um dia ruim, não aconteceu, página virada e vamos para a próxima, de um campeonato onde nós chegamos de maneira invicta até a final, com a decisão dentro da nossa casa. São 2 tempos distintos, né? Um tempo na casa do adversário e um tempo na outra semana aqui. Então, a decisão ela começa no domingo, mas ela não termina domingo, então muita coisa para acontecer. O dia de hoje a gente sente, lamenta, e amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade, página virada. Eu queria que você falasse quais são as lições imediatas que você tira da partida de hoje, visando o Bavi de domingo, e qual postura você acha que deve ser adotada de maneira mais rápida em relação às tomadas de decisões e momentos chaves do jogo? A postura é seguir evoluindo, trabalhando, melhorando, não tem muito, como eu disse, os problemas que não aconteceram na partida de hoje, isso a gente trabalha e trata internamente, sem exposição de ninguém, que aconteceram muitos erros, começando comigo enquanto comandante. É fácil a gente falar, aconteceram os erros como se só os atletas errassem. Não, nós erramos, nós vencemos, nós empatamos, isso a gente trabalha sempre dessa mesma maneira desde a nossa chegada, sempre dividindo a responsabilidade, os méritos. Então, a gente sabe sim que precisa ser ajustado, e o Vitória de domingo que seja uma postura do que foi durante toda a nossa caminhada, desde a retomada do ano passado. Mesmo nessa retomada nós tivemos jogos ruins, momentos ruins, derrotas, vitórias, e agora é um momento diferente, né? Um clássico, uma final de um clássico. Então a gente espera organizar bem, competir bem, recuperar bem esses atletas, quem vão ser os escolhidos para participar desse primeiro tempo da decisão, e a gente recuperá-los bem fisicamente, porque emocionalmente, psicologicamente, eles estão muito bem. O momento do Vitória é muito positivo. Eu queria te perguntar, além desse prejuízo financeiro, existe algum prejuízo emocional, visto que o Vitória está numa semana decisiva, começa a decidir a vida no Campeonato Baiano diante do Bahia? O prejuízo emocional é a chateação momentânea hoje, amanhã já passou, é uma outra história. Em relação ao prejuízo financeiro, se nós formos fazer o recorte, como vocês mencionaram aqui, do jogo, né, que o torcedor, a imprensa, a gente cobra o resultado, comenta o jogo, se ganhou, se perdeu, tá certo, em cima do jogo e não em cima do contexto. Se a gente for falar de prejuízo financeiro, eu estou no crédito com a Vitória. A permanência na Série A, quanto vale? Quanto vale uma Sul-Americana? Uma eliminação da Copa do Brasil? Tá fora dos planos, foi um prejuízo. Mas se a gente fizer um corte mais recente, o prejuízo não tem. O prejuízo seria se nós estivéssemos hoje aqui falando de Série B e planejando Vitória de uma outra maneira. E da mesma maneira que eu gosto de olhar para frente, não vou ficar me escorando no que já passou,
porque é história para contar e não serve para hoje, mas quando fala-se de prejuízo financeiro, eu acho que o saldo do que nós entregamos aqui em todos os aspectos ainda é muito positivo. Então, perdemos. Domingo tem mais um jogo, vamos para a próxima e o torcedor sabe, vocês, né, que acompanham o futebol, e não foi a primeira derrota, vão ter muitas outras. E espero que sejam também inúmeras vitórias.